Bom, então hoje a gente vai falar um pouquinho do sofrimento, sem esquecer aqui do capítulo do Joel, né? A mente incondicionada, que está aqui no livro Voltando para Casa. Tu botou para gravar, Vanessa? Sim, sim, mas pode ficar tranquila, tá? Porque essa aula aqui é Ah, uma aula livre, né? A gente vai colocar no Instagram e no YouTube, então a gente pode bater um papo aqui. E por que eu quero trazer essa questão do sofrimento? Porque o sofrimento, ele faz parte do condicionamento da mente, né? E para só um pouquinho. Bom, então vamos lá. Se a gente parar para analisar, né, friamente a questão do sofrimento, chega a ser uma coisa insana, né? Porque, veja, se a gente tem, de um lado, o espírito, o Deus, né, o Pai, que é o Salvador, por que que eu insisto em permanecer no sofrimento? Parece um imã, né? A gente é atraído para esse lugar. Por mais que a gente saiba que isso não é natural, não faz parte da minha essência, por que que eu permaneço, né? Por que que eu escolho ficar nesse estado de sofrimento, né? E sofrimento nós estamos falando do sofrimento geral, não existe um sofrimento menor ou maior que o outro. Nós estamos falando de desde sabe, um sofrimento, né, de você perder um emprego, por exemplo, ou você perder alguma coisa material, alguém querido, ou bichinho de estimação, não importa, nós estamos, sofrimento é sofrimento, né? E aí eu lembrei, né, daquela frase que o Alberto disse no vídeo, que essas crenças que fazem parte do ego, né, do eu, e essa mente condicionada, ela está operando há há um bom tempo, né? Não se trata de centenas de anos, se trata de uma coisa milenar. E se trata também da lei da hereditariedade que nós falamos lá em cima, né? Quando o Joel relata que já no momento ali da concepção a gente já traz as crenças, né? As crenças, né, de pais, depois do meio, né? Do meio social, do sistema. E aí essa questão do sofrimento, dessa mente condicionada ao sofrimento, ela é tida pela sociedade como algo normal. E aí você começa a combater isso com medicamento. E você fica refém do medicamento, né? Alguns chegam num nível assim de dependência, né? De uma vida quase que a vida toda, né? Dependente de medicamento para sair desse sofrimento. Então, mas o que é esse sofrimento, né? Aí nós vamos falar do que Joel comenta ali nas obras dele em relação aos pensamentos, né? Aos pares de opostos. Então a mente recebe os pensamentos, né? Recebe os pensamentos. Só um minutinho, deixa eu resolver um negócio aqui. Então a mente ela recebe os pensamentos e os cinco sentidos que são dessa mente, que estão fazendo uma leitura do mundo, né, na mente, interpreta esses pensamentos, julga esses pensamentos. Então está julgando ali as circunstâncias. Está julgando, por exemplo, eu perdi o emprego. Pronto. Já vem ali uma avalanche de pensamentos em relação a isso, que aí está condicionado já a padrões aqui de crenças sociais e familiares, né, e por aí vai. E aí esse eu entra no julgamento e eu concordo com esses julgamentos.
que vai faltar dinheiro, que a pessoa é uma fracassada, que não tem valor, né? Já mexe ali com a questão, né, de baixa estima, né? E por aí vai. Então, esses pensamentos que aparecem na mente sobre as circunstâncias que são apresentadas, se faz um julgamento desses pensamentos e, com isso, eu entro no estado, né, de sofrimento. Por isso que ele fala do não poder. Quando eu atribuo poder a essas coisas, a esses pensamentos, que são imagens e são não tem raiz, né? Eles flutuam na mente. Eu já estou na mente condicionada, eu estou escravizada por essa mente. E aí daí a gente entra no medo. Entra no medo. Aí vai gerando a questão das emoções: medo, angústia, frustração, raiva, né? Que é tudo do eu. Então, tudo que está fora do amor e da alegria, mas o amor e a alegria não do ego, o amor e a alegria da presença, da consciência, não é natural. Aí a sociedade te vende que é normal. Mas é normal você estar triste. A gente não vai entrar nesse patamar aqui hoje, que não é o caso. Mas, em última instância, o estado de tristeza, o estado depressivo, o estado de sofrência, né, ali, não é normal e não é natural. É normal para este mundo. É normal para essa configuração dual. É verdade. Né? Mas se você levar para a proposta que o Joel traz e outras vertentes não duais trazem, isso não faz parte da essência. Permanecer na presença é paz e amor e alegria o tempo todo. Porque esses outros sentimentos fazem parte do ego, do eu. E aí, a pessoa que não consegue sair desse lugar, ela está afirmando para si mesma que ela ainda quer permanecer separada. Porque se você analisar, você pode sair desse lugar. É só você olhar para o outro lado. Mas eu quero olhar para esse lado aqui. Então vamos entender por que eu ainda olho para esse sofrimento aqui. Por que eu ainda estou olhando para esse lugar sabendo que eu tenho uma outra escolha. Até um tempo atrás a gente não sabia dessa escolha. Né? A gente não tinha ideia dessa outra escolha. Mas agora a gente tem. A gente buscava, né? Todos os lugares. Exatamente. Então eu não tinha essa escolha, agora eu tenho. Mas olha que interessante, há um imã, né, que me puxa para permanecer aqui. E aí, fazendo uma reflexão hoje, né, e estudando um pouco hoje sobre isso, me veio uma coisa muito, muito importante, que tem a ver com a felicidade e a responsabilidade de ser feliz. Por que eu não quero ser feliz? Porque se eu estou aqui no sofrimento, eu estou olhando para isso o tempo todo dia eu estou ali olhando para isso. Né? Eu quero estar ali, eu quero permanecer ali, eu não quero olhar para o espírito, eu quero permanecer aqui. Por quê? Aí é uma coisa muito mais profunda, né? Nós temos aí uma questão do inconsciente que a gente não sabe, que está ligado a quê? A culpa. A culpa, ao vitimismo, porque eu quero ser vítima de alguém ou de alguma coisa. Porque eu preciso culpar alguém por essa minha infelicidade. Porque ser feliz é uma responsabilidade. Se eu não estou buscando escolher ser feliz o tempo todo, eu não estou aberto a fazer um trabalho para isso. Porque ser feliz não é que dá trabalho ser feliz, mas eu tenho que abrir mão de alguma coisa que eu não quero.
Faz sentido. Total. Eu não quero abrir mão de quem? Do eu. Eu não quero sair dessa identificação. Eu quero olhar para esse sofrimento. Tudo bem, é uma escolha. E Jesus respeita, o Espírito Santo respeita, assim como Deus respeita, porque ao filho de Deus tudo lhe foi dado, inclusive a escolha de querer permanecer na ilusão ou na verdade. Isso é seu, né? Você que vai escolher, não é ele que vai escolher por você. Então, quando eu digo quero ser livre, e aí você pergunta, professor, você quer ser realmente feliz? Quero ser muito feliz. Mas o que você está disposta a abrir mão para ser feliz? É estar feliz. Para ser, é o ser, né? É sentir feliz. Não é uma coisa que você vai obter, assim, de palpável, né? Eu preciso abrir mão. E além disso, o abrir mão não é de só do eu, é abrir mão de querer culpar alguém ou culpar a si mesmo. Porque a partir do momento que não há mais culpados de nada, eu sou livre. Eu alcancei a liberdade da alma, que é o que o Joel fala. Né? Por isso que Joel fala aqui, descondicionar a mente não é atividade psicológica, mas espiritual. Olha aí. Então, o sofrimento, ele ainda serve como trampolim para que, olha, escolha de novo. Quem que você está escolhendo hoje? E isso é uma prática. É todo dia. O povo acha que lê um ano, dois, três, e fica lendo 10 vezes a mesma obra. Não tem sentido. Porque esse conhecimento já é seu. Quando você chega numa obra dessa e você está aberto para ela é absorvida como uma chave para se abrir para a consciência e dissolver, né, a ignorância, só do tempo. Vai para outra. Porque quem é que está dizendo ali que você não entendeu nada? Né? Cuidado com as manipulações do ego espiritual, tá? Porque essa questão do drama, isso vai vindo aqui, eu vou tendo uma mente, a minha mente vai correndo aqui. Já falar alguma coisa, pode falar. Não, tô só ouvindo aqui. Então, o drama é infantil. Espiritualidade é maturidade. E a maturidade, você não precisa desenvolver maturidade. Você, sendo espiritual, deixando o espiritual agir, a maturidade vem pela consciência, pelo desdobramento da consciência. E não é você quem faz isso. E se a gente parar para analisar esses dramas do ego, né, quando a gente entra em crise, a gente surta, a gente não parece uma criança birrenta? Parece aquelas crianças no mercado que elas não podem comprar ou não podem pegar o chocolate, aí elas deitam no chão, espremeia e fazem um escândalo. É isso. O ego, ele é infantil, né? Esse drama vem do ego. Aí a gente desmistifica aquilo de querer amadurecer esse ego. Não tem que amadurecer ego nenhum. Tem que sair da identificação com o ego, porque quando se desdobra a consciência e você permite que o espírito atue nessa mente, você não vai fazer mais drama. É isso. Acabou. Acabou. Você entendeu. Você entendeu que é ele que está agindo, né? Não é mais o eu. Pronto. Não tem que amadurecer nada. Então, espiritualidade, que tem a ver com maturidade mesmo do ser,
ele conhece, ele sabe, ele confia. Então, logo, ele não faz drama, não faz birra, não surta. Porque ele, no fundo, ele sabe. Ele reconhece. Não está lá, não temas, saibas que eu sou Deus? Mas até a pessoa chegar nesse entendimento, né? Não, sim. Sim, mas é o que eu estou falando. Todo mundo está passando por isso. Né? Alguns mais, outros menos. Mas é uma desconstrução diária. Não tem como fazer mágica. Achando que isso vai vir num piscar de olhos, assim, sem que você faça essa escolha todos os dias. É o que a gente acabou de conversar antes da gente iniciar a aula. É a devoção ao caminho, é a devoção ao conhecimento. O quanto realmente eu estou disposto a isso aqui. Sabe por quê? Porque as pessoas não querem realmente interpretar só um parágrafo. As pessoas querem ficar recebendo 10, 15, 20 textos por dia, mas não está se aprofundando. Então, não tem sentido. Pega um trecho e tenta entender o que esse trecho está trazendo ali, o quanto que de desdobramento de conhecimento num único parágrafo você consegue ter aqui. Né? Isso que nós estamos falando sobre o sofrimento está aqui, ó, logo no início. Ó. Quando vivemos com uma mente condicionada e insistimos em nos apegar a seus conceitos, o que são isso? Eu estou tendo um conceito sobre uma situação. Então, eu estou em crise ali de relacionamento, eu estou em crise com a doença, estou em crise com o dinheiro, e aí eu estou apegado a esses conceitos que vêm do ego. Vai continuar nessa sofrência. Aí logo ele afirma, olha que não temos como fornecer uma entrada para a presença espiritual, o Cristo. Como é que você vai ser erguido pelo Cristo se eu estou insistindo em continuar julgando esses conceitos que essa mente escravizada está fazendo sobre todo o que eu vejo, o que eu escuto, o que eu recebo do lado externo? Não vai funcionar. E aí ele continua. Somente quando começamos o processo de descondicionamento, sair dessa escravidão dessa mente que está condicionada a pegar os conceitos, ao julgamento, que é aquilo que ele fala no capítulo da rosa, que não dá para esquecer, uma rosa é uma rosa, uma rosa é uma rosa. Não tem significado. Podemos finalmente chegar àquela mente, que é essa mente que é a mente de Cristo, que também estava em Cristo Jesus. É a mente transcendida, não é a mente, porque uma mente descondicionada é uma mente liberta, ela não está sob uma condição, ela é livre, ela não julga mais, ela apenas observa, né? Ainda está no mundo das percepções, sim, ela pode ter uma percepção equivocada, mas ela está ali observando. E aí ele fala, ó, observemos que não abordamos esse processo de descondicionamento do ponto de vista psicológico, pois então tentaremos eliminar todas as mentiras que conhecemos, livrando-nos delas e substituí-las por algo que consideramos verdade, porque a gente não sabe o significado daquilo. Então eu posso estar equivocado. Aí o que é verdade se torna mentira, o que é mentira se torna verdade, por isso a confusão no mundo. Por isso a confusão no mundo e a confusão entre os relacionamentos interpessoais. Né? E isso não pode ser tratado pela psicologia. Porque quem é que pode só trazer a verdade sobre algo relacionado
a essa mente? Só o espírito. Só que o seu papel é começar o processo de descondicionamento. Você escolhe. Não julgue. Não se apegue aos conceitos que já estão ali arraigados, né? Há tanto tempo. Mas escolhe tirar esse padrão. Então eu acordo ali naquele sofrimento, né? E é tão viciante que eu não consigo olhar para o outro lado e falar, não, hoje eu vou fazer algo diferente. Porque veja, se você está fazendo a mesma coisa e não está tendo resultados diferentes, é porque o que você está fazendo está errado, né? Joel fala disso da própria experiência dele quando ele faliu, que ele falou, eu fali como qualquer outra pessoa. E aí ele entendeu, eu preciso começar de um outro jeito, de uma outra forma. O que ele fez ali? Ele viu que ele estava condicionado a alguns conceitos que não estavam funcionando. E aí, quando ele chegou no fundo do poço, ele falou: bom, o que eu estava fazendo não funcionou, não era o certo, vamos fazer de outro jeito agora. Descondicionou. Dessa maneira, poderíamos estar nos condicionando com mais ficção. Porque intelectualmente não há absolutamente nenhuma maneira de saber o que é verdade. Claro, porque Deus não é racional. Consciência não é racional, é uma experiência, é um sentir. A consciência, a presença não é mental. As pessoas até querem fazer o processo mental, não é mental. A pessoa quer racionalizar, ela quer intelectualizar, não vai funcionar. Vou baixar um pouquinho aqui. Quando abordamos esse assunto do ponto de vista espiritual, não tentamos descobrir quais de nossas crenças ou pensamentos são verdadeiros. Agora eu me dei conta que talvez esteja repetindo, tá? Mas vamos fazer de novo. Quais de nossas crenças ou pensamentos são verdadeiros e quais não são? Mas aceitamos o princípio de que a verdade espiritual está dentro de nós mesmos. É o que você é. E à medida que aprendemos a nos voltar para dentro, aprendemos a voltar para dentro. O que ele quer dizer com isso? Eu estou olhando para fora, o tempo todo eu estou projetando, eu estou olhando para o mundo, eu não consigo olhar para o espírito. Então, o sofrimento de onde é? É desse lugar, é daqui. Só que eu fico só olhando para isso aqui. Então, eu olho para coisas do mundo o tempo todo, eu olho ali para aquelas situações que foi projetada por uma mente condicionada e fico ali. Eu não consigo fazer esse voltar para dentro. Essa verdade se revela para nós, revelando assim a mente incondicionada ou pura. Você se liberta, né? Ô, Van, tá mudo. Oi. Não, agora eu abri, eu precisei fazer um negócio que eu tirei, porque senão ia sair gravado. Tornar-se incondicionado não é um processo mental. Olha aí. Nem é um processo de separar o que é verdadeiro e o que não é. Então, qual que é o processo aí? Observe e entrega. Olha para o outro lado, sabendo que tem o espírito. Sabendo que você tem ali a outra escolha de sair dessa identificação com eu. Nem é um processo de separar o que é verdadeiro e o que não é.
tentando descartar o falso e manter o verdadeiro. Não é julgar o que é verdade ou o que não é verdade. Então, é aquela coisa, quando eu estou olhando as circunstâncias, eu estou fazendo um julgamento. Mas perceber que a verdade está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. Não podemos perder tempo voltando-nos à nossa vida para descobrir o que está certo e o que está errado no que aprendemos. Porque quem é que está julgando que a vida está errada, que está certa? É o eu. É esse condicionamento aí de várias experiências, tanto da vida atual como de outras experiências que a gente teve, que está ali no inconsciente. A única coisa que podemos fazer é voltarmos para dentro e sermos instruídos pelo Pai. Então, quem é que vai dar a direção? Se não a própria consciência. Você não precisa amadurecer nada, você não precisa, sabe, conversar com esse ego, porque aí é o ego mesmo tentando manipular o resultado. Né? Dizem-nos nas escrituras que, eventualmente, todos serão ensinados por Deus. Então, por que não? Então, esse ensinado por Deus é nada mais, nada menos do que o desdobramento da consciência que vai absorvendo eu, retirando aquela ignorância e vai me trazendo o que eu preciso saber. Então aí se torna o quê? Sabedoria. Então eu adquiro conhecimento, mas se eu não transformar em sabedoria, que na verdade não sou eu que transformo, mas sim a consciência que se desdobra, nada adianta a gente ficar lendo 10 vezes o mesmo livro, vendo vídeos, escutando áudio. Né? Se eu não me voltar para esse reino interno e não sair do julgamento, porque o julgamento, ele não é só um julgamento, você está julgando uma pessoa por alguma coisa, né? O que ela fez para você ou para alguém, não é nada disso. O julgamento aqui ele é muito mais profundo, é um julgar de tudo nesse mundo, classificando o que você recebe. Você não consegue ir além das aparências, então você não sabe a verdade por trás das circunstâncias que estão ali. E por isso que causa o sofrimento, né? Porque eu julgo. Eu não consigo fazer uma entrega ali, naquela dor profunda ali, de alguma coisa, tão viciante, tão condicionado, que eu não consigo nem sequer virar para o espírito e falar, me mostra a verdade. É verdade. Tu fica tentando sair daquilo por ti mesmo. É, Né? você mesmo. Pois é, você mesmo tenta resolver o negócio sozinho ainda. Só que você não sabe nada sobre aquilo. E aí entra o que nosso aqui, que é um vício muito grande que a gente tem, que é o controle. Né? A gente quer controlar. E se a gente não parar para pensar ali bem, até corre, está querendo até controlar a espiritualidade. Querendo que a espiritualidade resolva do jeito nosso, né? Não é do jeito que precisa, é do jeito nosso. Do jeito que a gente quer. Então, né? Então, Muitas é vezes muito mais. a gente varava madrugadas de joelho no chão, clamando a Deus que fizesse do jeito que a gente queria. É, Talvez é, com é trabalho, isso tal aí. cura. Sim. Sim. Então, assim, você quer resolver as coisas humanas aqui usando Deus, mas das suas condições. O que é isso? É usurpar o poder de Deus através do ego. Né? Vamos começar só mais um trechinho aqui, aí a gente deixa para semana que vem, ou só para a gente iniciar esse outro parágrafo.
ser instruído de dentro. A consciência, né? O que é isso? É o todo discernimento espiritual. A verdade está dentro de nós mesmos. E é verdade em maiúsculo. O que é essa verdade? É Deus. A verdade é a consciência, é a presença. Nesse exato momento, toda a verdade que já foi conhecida está dentro de nós. Olha só, toda a verdade que já foi conhecida, você já tem isso, você não está adquirindo nada novo. Não precisamos de livros para descobrir o que é essa verdade. Está aqui. Embora a verdade nos leve a livros, livros que usaremos para um propósito diferente. A verdade está dentro de nós mesmos, toda a verdade. Filho, tu estás sempre comigo e tudo que eu tenho é teu. Todo conhecimento que eu tenho, né, no caso Deus fala, todo conhecimento que eu tenho, tu também tem. Nada foi privado, porque se é um, você não pode pedir, né? Me dê o conhecimento. Não, me libera o conhecimento, me desbloqueia o conhecimento. Porque quem é que está bloqueando esse conhecimento, essa verdade? A mente condicionada. Tudo que o Pai tem da verdade, tudo que o Pai tem de amor, vida, sabedoria, tudo é nosso. Então eu não adquiro nada, eu não preciso nem pedir nesse sentido que ele me dê isso, porque isso é meu. Então, revele a verdade, revele o conhecimento, porque essa ignorância aqui, esse vício, né, da mente condicionada está obscurecendo esse lugar, né? Eu não estou conseguindo acessar porque eu estou olhando direto sempre para esse outro lugar. Está dentro de nós, tudo dado como dádiva de Deus. Devemos saber que esta é a verdade sobre todas as pessoas no mundo, não tem ninguém fora. Não podemos reivindicar essa verdade como uma herança exclusiva, não é minha, porque eu me acho, me considero mais importante e porque eu estou fazendo o caminho e eu acho que eu vou obter mais do que o outro. Né? Ou então teríamos de estabelecer uma nova religião, com uma nova figura acima de nós. Alguém que acabaria sendo crucificado. Só que ele tem a verdade, né? E aí ele precisa morrer, né? Porque ele foi beneficiado, né? Então, eu vou deixar essa outra parte aqui para a semana que vem. Se quiser comentar alguma coisa, vou anotar aqui. Então é isso, a mente condicionada é um vício, é uma programação muito persistente, mas a gente tem como escolher diferente. É o que ele fala, se voltar para dentro, né? É. É um exercício, né? É um exercício. Todo dia é um exercício, todo dia é uma escolha. Para onde eu quero olhar? A todo É, momento. a todo momento você fala, pai, estou aqui contigo. Eu quero olhar, olhe comigo, né? Olhe junto comigo para essa situação. Só que se eu estou apegada a esse outro lugar aqui, eu não quero abrir mão, porque eu estou com medo de olhar para esse outro lugar, porque a culpa no meu inconsciente é tão forte que ela bloqueia eu buscar esse outro lugar, porque eu acho que eu vou ser punida. É o medo de Deus, né? O medo do amor de Deus, porque como eu esqueci desse amor, dessa união, eu acho que eu vou ser punida, né? Então, já que eu conheço esse lugar aqui de sofrimento, eu já sei como é que é, né? Eu procuro ficar permanecendo aqui, né? Olha que doideira, né? Insanidade, né? Insanidade. E a gente fala, mas você não quer mais sofrer, mas você continua olhando, né? É esse. E você não se dá conta que você está ali viciado. Né? É o tal do ser erguido às alturas, né? Quando eu
eu faço esse movimento, né, na consciência de escolher de novo, né, e buscar dentro, eu sou erguido às alturas, erguido de todas essas condições humanas. Bom, encerro por aqui, desejando uma boa noite. Na próxima nós voltamos e terminamos esse trechinho aqui. Amém. Boa noite e até amanhã. Fique com Deus.